Salve pessoal, bom dia, como é que vocês estão? Estamos aqui nesse fuso horário diferente, nessa promessa desse horário alternativo, né? Esse fuso rural, como eu falei, né? Que muitos de vocês não conseguem nos acompanhar nesse desafio de acordar tão cedo, hein? E a ideia foi bem legal, porque assim, cara, tá todo mundo fazendo live a partir das 5 horas, 2 horas, 3 horas da tarde, lotando a agenda de vocês. Eu, Buriti, falei, cara, vamos achar um horário alternativo, vamos ser loucos, vamos fazer 7 horas da manhã. Vamos ver se a gente aguenta, né? E tem gente que tá fazendo às 5 horas da manhã. Tem um grupo que inclusive me convidou, depois eu tenho que pegar e colocar o link aqui. Não é de UX, é um grupo que fala sobre outros assuntos. Eles fazem, é o grupo das 5. Eles fazem uma live às 5 horas da manhã, cara. Olha isso. Sensacional. Sensacional. É pra galera da madrugada, é pra galera da insônia. A gente é pra galera rural. Coragem, tem a galera da insônia. Não, coragem, total. E vamos ver se a gente aguenta, né, Brutinho? Eu, por exemplo, eu já fiz exercício, pra você ter uma ideia. Eu acordei, tô com essa cara amassada de boné pra esconder o cabelo, já fiz uma bike ali e vim pra live. E tomar café, né? Tomar café na live. Né? Tamo aí. Ah, ele veio com a canequinha. Ah, eu não vim com a canequinha. E vocês? Vocês já tomaram café da manhã? Olha lá, a Juliana falou, adoro, estou na Espanha, olha aqui o comentário, estou na Espanha e então aqui já é mais tarde. Olha aí, então não é só um fuso rural no Brasil, né? É um fuso global para países que não bate o horário da noite. Tá aí. É um bom horário para um público que o pessoal não estava pensando aí, ó. Olhando só para o Brasil, internacional. Olha só. Eu não hablo espanhol. Esse é o único problema. Muito bom, Rafael Buriti. Olha lá, ó. A gente tem como proposta nessa manhã trazer um assunto, né, cara? Olha lá, o Vinícius. Opa, esquentando água pro café. O Vinícius está no nosso fuso, ó. Aqui a água está esquentando para o café. Isso aí, Vinícius. A proposta é essa, é acordar, né? Pegar ali seu cafezinho, você que tá no silêncio, olha o silêncio, cara, maravilhoso, né? E aí a gente começa essa live aqui do Design Team UX Café. Ó, o Rick, a caneca do Buriti é espetacular. Pô, eu fiquei com inveja, vou ter que aparecer com alguma caneca legal assim também, cara. Presente do time lá da Tech quando eu saí. Presente. Sensacional, cara. E Rick, tem bom mate, dia pra você Rick, também, ó. não é café, mate. Eu não vou falar o que tem na minha xícara. Não, mas não é álcool, gente. Não é álcool, não é nada errado, tá? Só não é café. Eu cortei café, gente. Eu cortei café desde que eu entrei em quarentena, não tomo um copo de café. Fica o desafio, então, para descobrirem e adivinhar o que tem na caneca do Rodrigo, né? Exatamente, olha aí. Ó, o Lucas falou, sim, a gente que deu. Olha lá, Lucas da Tech, Mr. Lulu. Lulu que reclamou de acordar cedo. Lulu. Ah, foi ele? Foi ele. Eu disse, porra, Buriti, 7 horas? Aí, parabéns, hein? Mas acordou, cara. Tá aí, ó. Ó, o Rick falou, muito bom gosto, Luquita. Eles trabalharam junto no Santander. Eles se conhecem de lá. Vamos lá, Rodrigo, legal, o que a gente veio falar hoje aí? Nossa, simples? Nunca é simples, né? A gente gosta de uma encrenca, né, senhor Rafael Buriti? A gente gosta de trazer um assunto interessante para ser discutido e argumentar e trocar uma ideia aqui com o pessoal, né? Mesmo com essas caras amassadas, a gente vai falar de um assunto. Lança aí sobre o que a gente vai. A galera já sabe, né? Mas lança aí. Sim. Bom, nas últimas semanas, muito tem se falado se faz sentido ou não passar teste para um designer quando você está contratando. Ele aplicou para sua vaga e você vai lá e dá um teste para ele. Deu muito o que falar, e principalmente no LinkedIn, várias threads, e a gente queria bater um papo aqui sobre isso. Qual a nossa visão, qual a nossa experiência com isso, e ver o que dá. E a galera aí no chat contribuir. Exatamente. Ó, o Gabriel mandou aqui, ó. Eita nós, logo cedinho. Aí sim.
Aí sim, Gabriel. Interação, ó, horário alternativo. O bom é que assim, se você não acordou cedo, essa live vai ficar gravada no canal do Design Team e você pode assistir depois, então não tem problema, tá? A gente não vai fazer uma live de 2 horas, porque daqui a pouco eu começo a entrar em reunião, o Buriti também, e vocês também começam a trabalhar, então ela vai ser mais rápida do que o normal. Mas vamos lá, então, a polêmica do teste, como o Buriti lançou, abre para muitas discussões, muitas dúvidas, e quando a gente fez a proposta de trazer esse assunto, eu falei, eu tenho a minha visão, Inclusive já publiquei num Drops do canal Design Team essa visão, né, da qual eu enxergo os testes. Mas eu falei, cara, eu vou buscar em fontes, eu vou buscar em conteúdo mais argumentações sobre isso, e obviamente eu fui, né, na base, né, eu fui em livros procurar sobre isso. Mas esse livro aqui vale a pena, Rodrigo? Vale a pena? Isso é polêmica para outro vídeo, cara. Mas esse livro aqui, galera, eu indico para vocês, ele é muito bom. User Experience Management, do Arne, ou Arne Lund, né? É do Arne Lund. É um livro muito legal, ele dá dicas muito importantes de um processo completo da construção da equipe, contratação, evangelização, desenvolvimento, sabe? O ciclo completo para que você possa gerenciar e equipar e nutrir um time para que ele se torne um time de alta performance em design, em experiência do usuário ainda, né? Para ser mais específico. Então vale muito a pena ler. E eu fui nele. Falei, cara, vamos ver o que esse livro fala, porque quando eu li há um tempo atrás, há uns anos atrás, eu já tinha visto ele falar alguma coisa sobre teste em entrevistas, né? E aí eu, achei, peguei aqui, li ontem à noite o capítulo relacionado a isso e achei a parte onde ele fala sobre testes. É interessante, porque nesse livro ele ensina e ele discute para você toda a estruturação para você montar uma entrevista, as etapas de entrevistas, o que você deve fazer, como que as dinâmicas que você pode desenvolver para conhecer o candidato. E ele vai de uma forma tão profunda, sabe? Falando, cara, ó, faz essa etapa, fala para o cara abrir o portfólio dele, para ele explicar as peças do portfólio dele, o case que ele está mostrando no portfólio, e vai. E aí ele fala sobre teste. Buriti, o que você acha que ele fala? Você que tá comendo aí. Ele fala que não prova nada, não? Não, ele não é tão radical assim, Buriti. Não, cara, ele, escreveu ele muito fala bem que ali. Apenas uma das etapas desse processo? Também não, gente. Não tô conseguindo. O que vocês acham, gente? O Arne Lund, o autor do livro, ele é o diretor, é o principal director de experiência do usuário na Microsoft, gente. Então, assim, o cara tem, né, não é pouca coisa, o cara tem muita bagagem. Então, para ter escrito isso e ter trazido isso, essa visão é importante. Ele fala, Buriti, que assim, ele conhece muitas empresas que aplicam testes. Ele não fala mal, mas ele fala que acredita que não é através de um teste que você vai conhecer todas as possibilidades do que um candidato realmente pode mostrar. Que se você tem um processo de entrevistas e um processo de análise de portfólio até junto com o candidato e rodadas de entrevistas, você consegue ter informações suficientes mais do que se você estivesse aplicando um teste. Porque o teste, ele pode ter um contexto tão pequeno e tão fechado que você acaba limitando as possibilidades de enxergar características para um profissional. Porque talvez até muito enviesado, né, Rodrigo? Pela proposta que você leva e pelo conceito dele daquilo, né? Então, assim, você aplica o teste, e ele fala no livro, você aplica o teste, só que o cara vai, um segmento específico, uma forma de raciocínio já construída, que alguém já pensou, o teste está induzindo isso, e o cara, obviamente, pode entregar aquilo relacionado ao que você está pedindo. Mas você fecha as possibilidades do cara ter uma especialidade que não pôde ser demonstrada no teste. Por uma questão de tempo, por uma questão de estrutura, por uma questão de etapas que ele poderia cumprir dentro de um projeto real, dentro da empresa. Então você perde a chance de contratar um cara bom,
porque você está aplicando um teste. Eu achei sensacional a argumentação. E ele fala, cara, troque o tempo que você passa para o candidato fazer um teste de 3, 5 dias em etapas de entrevista. Se organize para isso, é isso que ele fala. Porque a gente sabe que é difícil se organizar para entrevista. Quando a gente abre uma vaga, parece 100 candidatos, né? E fazer essa seleção, chamar um grupo, entrevistar, é demorado. Mas precisa de um processo de organização para isso funcionar. Inclusive, ele fala da dificuldade de RH selecionar, a equipe selecionar, ele fala para a equipe de design fazer uma pré-seleção, mandar para o RH, ele fala todos esses passos. Mas ele vai nessa vibe, que, cara, o teste pode limitar muito a questão de análise de quem você está entrevistando. Então, é melhor você ter um processo de entrevistas bem estruturado, né, com várias visões, do que você passar um teste. Né? Aí eu falei, matou a pau. E a melhor coisa, em vez de a gente trazer só a nossa visão, trazer um livro, uma bibliografia que possa nos embasar na argumentação. Né? E pelo menos e dar uma jogada aí para alguns assuntos que a gente pode puxar, né? Você falou muito aí da questão dessa parceria do time de design, do gestor de design, com o RH, que isso é fundamental também, porque a avaliação do profissional não é só técnica, e o teste, no meu entendimento, né, e como você citou no próprio livro, tem um viés muito técnico, e você pode perder algumas coisas que acabam construindo um profissional espetacular, que não é só aquilo ali. Eu acho que tem essa questão muito séria ali envolvida, né? Tem, obviamente, como sempre, né? Tudo que a gente conversa aqui, Rodrigo, acho que a gente precisa deixar muito claro que nada é uma fórmula, tudo é um guia para você pegar e adaptar dentro da sua realidade, ou seja, precisa que você olhe o que você tem em mãos ali e tentar adaptar dentro daquilo. Agora, é um fato que quando você é um gestor e precisa selecionar alguém para o seu time, eu entendo que é algo que você precisa realmente dedicar um tempo de qualidade. Não é algo que você tem que se livrar o mais rápido possível, porque é alguém que você vai trazer para dentro de uma equipe que provavelmente funciona bem e que você pode causar um atrito ali ou, inclusive, destruir todo um trabalho, porque a coisa não se encaixa. Então, é muito importante você ter esse foco. Então, é comum, acontece, vai acontecer de você abrir vaga, dependendo, então, de onde você está, ter centenas de pessoas se candidatando. Eu acredito muito que uma primeira seleção ali no próprio currículo, no LinkedIn, já ajuda a limar muita coisa, né? A limpar muita coisa de pessoas que não são ruins, mas pessoas que não se adequam ao perfil que você está abrindo. Porque hoje em dia o pessoal vai e aplica a vaga mesmo e não importa se você está pedindo júnior, sênior, pleno. Então essa primeira leitura acho que faz isso. E a questão muito do teste, nessa semana passada eu dei aula e alguns alunos vieram trazer esse tema para mim. Perguntaram qual era a minha visão. Por quê? Porque está todo mundo muito preocupado e incomodado com isso, né? Eu gosto muito da frase que você diz, assim, cara, se você é ofendido com isso, se sentir ofendido, não faça. É uma escolha sua, né? Também, como é uma escolha do próprio gestor, né? Colocar um desses níveis de avaliação. Mas eles trouxeram vários assuntos e questões para mim que eu vou trazer aqui ao longo do nosso bate-papo. Mas eu tenho uma provocação para você, Rodrigo, porque apesar dele falar lá que vale a pena, não é primordial, mas não tem problema fazer, mas você acha que garante alguma coisa? Porque eu já vi vários casos em mercado de desenvolvimento de depois que você contratar a pessoa, descobrir que o teste não foi feito por aquela pessoa. E aí? Será que acontece essa possibilidade com o designer? Acho que sim, né, Buriti? Aí vai a questão do que a gente falou, né? Organizar um processo, né? Se a empresa quer... A gente sabe que essa live aqui não vai fazer com que as empresas deixem de fazer testes, de aplicar testes para os seus candidatos. Isso vai continuar acontecendo. O mercado é assim. Não tem como. Então, assim, empresa, se você está nos assistindo, você, líder de design, gerente de design, seja o que for de design, que aplica testes, ou não de design também, organize o processo para que então seja bem feito, por favor. Porque, sim, existe o caso de empresas que então optam pela facilidade de aplicar testes, mas não organizam esse processo. E acaba assim, cara,
atropelando coisas que poderiam... E assim, o teste não é ideal, segundo o livro, segundo talvez nossas visões, mas caso você aplique, o teste pode ser eficaz. Sim. Mas desde que você saiba aplicá-lo e ter um processo bem organizado para isso, não é verdade? E o principal objetivo daquele teste, né? O que você quer pegar ali de verdade? Qual o perfil do profissional que você precisa? Isso tudo está muito relacionado, né? Lá no XPA a gente fez uma live com o Fares, né, o gerente de UX do Santander, sobre portfólios e currículos. E, num determinado momento, ele citou que, na experiência dele, ele achava até que fazia sentido você realizar testes com pessoas que estão entrantes no mercado, saído da faculdade, júnior, até porque talvez ele não tenha um portfólio ainda bem elaborado, não tem coisas ainda para mostrar, e eles mesmos se sentem inseguros, então, de repente, o teste é uma possibilidade de dar a ele a chance de mostrar o que ele sabe fazer. Agora, ele não concorda muito com sêniores. Ele falou que ele não concorda muito se você passar isso para um sênior, ele considera até uma falta de respeito na visão dele, né? Então, assim, é uma questão. Será que a gente não deveria estar sabendo avaliar o sênior na conversa tete-a-tete, na avaliação de currículo, e menos num teste, né? Eu acho que... E longe de ser fácil, né, avaliar um teste. Porque se você recebe ali 15, 20 testes, cara, você vai ter que olhar cada um, você vai ter que ler, entender, interpretar o que a pessoa escreveu, porque para UX não é só uma tela, ele vai mandar toda uma estrutura de pensamento, você não vai fazer isso sozinho, você vai envolver pessoas da sua equipe para avaliar o teste também. Então não é uma coisa que você faz em uma semana, dependendo da quantidade de pessoas, né? Então também não é tão fácil. A gente não fala como se fosse a saída fácil, não é. Mas eu também já ouvi muita gente alegar, fica aí para você duas questões, Rodrigo, traz ela, tá? A coisa do sênior, que eu concordo muito com o Fares, né? E já vi gente muito dizer que passar o teste é um pouco jogar a responsabilidade para o candidato. Uma responsabilidade de avaliação que deveria ser do líder. Já vi gente falar isso também nos chats aí, nos grupos que a gente trouxe. E aí, o que você acha? Eu concordo com o Fares e com o que você trouxe aqui, assim, para o sênior, para o pleno, mas eu diria assim, um cara que tem um portfólio bem estruturado, sabe, ele não precisaria fazer um teste, e por isso daí eu jogo a responsabilidade para o candidato no sentido, designers que nos assistem, monte um portfólio bem feito, bem explicado, destrinchando a ideia, sabe? Não é só tela. Isso é coisa que a gente fala em tudo quanto é live que tá aparecendo, em vídeo, assim. Como se monta um portfólio? A gente sempre passa a mesma fórmula. Né? Até Fabrício Teixeira já escreveu no Medium sobre isso, a galera já escreveu tudo isso. Então, assim, tem um bom portfólio. Talvez isso explique um processo, um racional e mostre que o que você está fazendo realmente é o que você está fazendo e você sabe o que você está fazendo. E talvez isso evite do lado de cada empresa olhar para o candidato, ficar em dúvida e querer aplicar um teste. Vamos assim pelo caminho bonito. Então assim, um pleno, um sênior, eu também concordo, porque é um cara que teoricamente já tem experiência, já deve ter um portfólio bem construído, o que é possível. E, cara, para que aplicar um teste para um cara desse? É o que eu falei, como o Arne Land fala no livro. Senta com o cara e pede para ele abrir o portfólio dele e explicar o que ele fez. Você vai assim sacar se o cara tem, sabe, autenticidade e se realmente ele fez aquele processo, ele construiu aquilo. Deveria, né? Como líderes experientes, nós deveríamos conseguir captar isso. Exatamente. Então, assim, eu acho que a gente tem que ter esse cuidado de enxergar portfólios e, do lado de designers, construir bons portfólios. Eu acho que isso já evitaria o problema. Ponto. Evitaria. Não significa que a gente vai cortar 100%, né? Então, assim, talvez seja interessante as empresas terem essa visão de, cara, separar... Pô, esse cara já tem, para que eu vou aplicar um teste para ele? E pode ser uma oportunidade para o júnior que não tem um portfólio montar alguma coisa, já que ele está sendo avaliado. Então, assim, é uma balança, né? Qual que era a segunda pergunta que você fez? Você fez duas. Só para voltar para a segunda, o Lucas, ele falou aqui exatamente isso que você estava conversando, né? Assim como nós designers temos que nos preparar para a construção de um bom portfólio para ser apresentado, o gestor também tem que se organizar para ter um processo de contratação honesto, que é o que muitos dos alunos com quem eu conversei reclamaram. Da honestidade, talvez é uma palavra forte, mas da transparência do processo, né? E aí entra em feedback e outras coisas que a gente pode falar mais à frente, né?
O segundo assunto que eu falei com você foi de passar a responsabilidade para o designer ao você mandar um teste para ele. Você já meio que falou. Eu não consideraria isso, assim, passar a responsabilidade para o designer. Eu não acho que é feito com essa intenção. O teste não é feito com essa intenção. Também não vamos ver a empresa como um monstro inimigo que quer ferrar o cara. Não, vamos considerar o mundo ideal. Existe, sim, lugares ruins, processos errados, etc. Mas também não vamos... As empresas também estão sofrendo, né, Rodrigo, para contratar. Exato. Então assim, não vamos generalizar e falar que as empresas estão jogando para o candidato a responsabilidade, por isso que elas passam um teste. Não, vamos com calma nisso. As empresas não têm processos de seleção, talvez. As empresas não têm uma organização, a quantidade de pessoas que se candidatam, então eles vêm por um caminho mais fácil, mais otimizado, talvez, né, nesse sentido. Então, também vamos com calma, porque as empresas não são tão... Nem todas as empresas são tão monstros assim. A gente também tem que ter essa visão equilibrada do negócio. Então, não acho que é jogar responsabilidade. Eu acho que é ver como, cara, o portfólio não é suficiente, eu não enxerguei o que eu queria, o meu contexto é diferente das peças que o cara está mostrando, ou simplesmente, eu já trabalhei em empresa que o RH fazia a ponte, não tinha como eu fazer a ponte. Então o RH tomava frente, e para o RH fazer a seleção era muito mais fácil aplicar um teste. Sim. E aí, depois do teste, o RH passava para mim. Era uma empresa cheia de processos, burocracia. Então, assim, você vê, também tem esse lado. Muitos deles já estão acostumados a fazer isso com outros perfis, como eu falei, do desenvolvimento. Né? Lá na própria Embraer, na Tech, já existia uma basezinha de testes para desenvolvedores, e aí, quando você falava de design, automaticamente eles queriam trazer essa visão para dentro. A gente não fazia isso lá, não era o modelo que a gente seguia, mas isso acontece. E uma outra coisa que eu acho interessante que você falou, que talvez possa ajudar a mitigar essa necessidade do teste, em alguns casos, além de um portfólio bem preparado, a gente tem que se preocupar com o currículo também. Então, descrever bem dentro de todas aquelas 200 experiências que a gente coloca para encher a linha, descrever bem o que você faz, quais são as suas participações, para até o líder, quando lê, entender realmente se a senioridade que você está apontando ali é de fato aquela, é um trabalho seu também, saber descrever isso. Porque tem essa outra variável, que é o RH, que muitas vezes é ele que está fazendo contato com você. E eles não têm obrigação de conhecer da nossa área mesmo. Imagina se o RH tivesse que conhecer todos os perfis da empresa, né, para saber avaliar claramente, né? Então é um pouco mais complicado mesmo do que isso. E é o que você falou, para algumas empresas não é uma questão de opção, é processo. O processo de candidatura dentro das empresas tem que ter um teste, e não tem como escapar. Eu já tive isso já, viu, gente? Eu já trabalhei numa empresa onde era processo. Eu falei assim, e eu me lembro de eu ter falado assim, eu não quero aplicar teste para os candidatos. E aí a empresa falou, mas não tem como, é nosso processo, é a nossa burocracia, não tem como. Aí eu minimizei o teste, 2x2 eu mandei o teste, não, mentira. Mas assim, eu minimizei o teste porque eu não achava ele importante naquele momento, mas não podia deixar de aplicá-lo, porque era processo da empresa. Então assim, tem esse lado. Então não vamos transformar a empresa como um monstro culpado em cima disso. Mas tem sempre mas eu não vou generalizar. Né? Tem sempre outras questões. Muita gente questiona a galera que lança vagas fantasmas para conseguir ideias, né? Eu, sinceramente, eu prefiro acreditar que isso não acontece. Eu prefiro acreditar que isso não acontece. Mas, sabendo que o ser humano é capaz de tudo, pode ser que seja verdade, né? E eu acho que cabe a você também, gente. Assim, se você está olhando aquele teste que a pessoa te mandou, que o líder te mandou, a empresa te mandou, e você considera que aquilo tem alguma coisa errada, que você não vai se sentir confortável, seja moralmente, eticamente, a fazer aquilo, abre mão. Eu sei que não é simples assim, porque às vezes você precisa da vaga, mas também então não vai reclamar. Se você precisa, quer fazer, vai lá e faz. Mas assim, você tem uma escolha. Se você considera que alguém ali está tentando se aproveitar de você, não faça, ué. Quem está perdendo, na verdade, o profissional é a empresa. Então, acho que também tem esse papel, né? O Mário Campelo, na último comentário... eu já vou trazer aqui, eu vou trazer aqui as perguntas, os comentários.
Mas antes, só pegando um gancho do que você falou, eu acho que, inclusive eu falo isso lá no vídeo do canal, e essa é a minha opinião, galera, essa é a minha opinião. Agora eu vou trazer a minha opinião mesmo, eu falei baseado no livro, qual é a minha opinião sobre testes. Tem a questão de você precisar do emprego e você está procurando uma troca de oportunidade, né? A gente está no momento agora que muitos estão precisando de emprego, então, assim, recusar fazer um teste, você está perdendo uma oportunidade de entrar numa empresa. E de praticar e etc. Tem gente que adora fazer teste, tem gente que gosta. Então, assim, beleza. Mas eu, por exemplo, eu sou um profissional que, quando eu estava numa etapa muito mais hands-on ali, de operacional, eu não fazia teste. Eu não queria fazer teste. Por mais que algumas vezes eu estava precisando daquela vaga, mas eu não tinha tempo. Então, eu simplesmente adotava a postura de que, assim, a empresa pedia, eu falava, cara, muito obrigado, já tenho um portfólio estruturado, como eu já dei a dica aqui, mas então, eu não consigo fazer o teste, me desculpe. E aí, eu caía fora do processo ou a empresa revia. Aconteceram várias situações. Mas eu acho que tem dessa, sabe? Eu acho que você tem que, cara, qual a sua necessidade dessa oportunidade? Analise o teste e opte se você quer fazer ou não. É uma questão de postura, né? Eu acho que, assim, a gente ficar pé da vida por causa de testes aplicados por empresas, sejam sacanas ou não, é o nosso direito. Tudo bem? Assim como eu achava ridículo alguns testes e falava assim, não vou fazer. Assim como eu já fiz. Sabe? Eu me lembro que o único e primeiro teste que eu fiz foi em 2007 para entrar na CIT. Era um teste que, inclusive, era para eu construir um website HTML, coisa que eu não codo, sabe? Como as pessoas, eu não programo. Mas eu fui lá na raça, descobri como é que fazia, como é que estruturava o site e fiz porque eu queria aquela vaga. Eu queria uma mudança de contexto. E fiz o teste, passei e entrei na empresa. Dali em diante eu nunca mais fiz testes. Mas aí eu acho que é uma questão de postura. É uma questão de você querer. Agora, ficar puto é um direito seu. Ixi, até falei palavrão, me desculpe. Mas ficar pé da vida. Ficar pé da vida por causa de teste é um direito seu. Pé da vida. Mas também calma. Eu acho que nós, como designers, temos que analisar os dois lados. O mercado é muito pequeno. Você tem que tomar cuidado de talvez anunciar que você está pé da vida por causa do teste. Sim, você tem que tomar um certo cuidado. Não sai no LinkedIn xingando a vaga que o cara publicou, que o teste que saiu. Toma cuidado com a sua imagem. Não tem essa necessidade. Quer conversar entre os amigos, chama alguém para bater um papo, mas não expõe esse tipo de coisa, porque tem gente que vê. O mercado é pequeno e tem gente que é rancoroso. Cuidado. Mas você tem o seu direito de expressão. Você tem. Você quer falar mal. Seja inteligente. Você não gostou. Eu tô contigo nessa. Você tem todo o direito de fazer isso. Não tem problema. Mas eu acho que tem que tomar cuidado. É interessante tomar cuidado. Sempre pensa assim. Eu lembro que quando eu fui montar o canal, a minha esposa, muito sábia, falou para mim: o quanto você está preparado para o feedback. O quanto você está preparado para o feedback, positivo e negativo. E mão na consciência em relação a isso. Então, estarmos pé da vida por causa de testes e divulgarmos e espalharmos isso é o quanto você está preparado para o feedback, e não é um feedback de pessoas falando, é o feedback do mercado em relação à sua postura. Então, e da mesma forma eu jogo para as empresas, os dois. A empresa aplicar o teste, divulgar que está aplicando o teste, falar, é a mesma coisa, sua empresa está sendo queimada, e quem que vai querer trabalhar contigo, de gente boa? Então, sempre analise esses dois lados. É uma dica de amigo que eu dou, assim, que a gente joga nessa live da manhã. Cuidado, o mercado é muito pequeno. Sim, acho que você tem que ter consciência das suas escolhas, ponto. Vamos nas perguntas aí, Rodrigo. Depois até quero falar, depois das perguntas, ver se a gente trata um pouco sobre como estruturar essas entrevistas. Faz sentido pra gente? Olha, vamos ver. Se então, o tempo vamos deixar. O Rick mandou aqui, aliás, quando vocês vão fazer uma live junto com o Fabrício, a gente precisa, Rick, o problema são as agendas, os fusos em relação a gente conseguir isso. O cara é super ocupado, ele abre slots para dar mentoria para as pessoas, mas eu vou jogar aqui na live, Fabrício. Tá feito o convite, se um dia você assistir esse vídeo, será um prazer a gente trocar uma ideia, trazer um cara que para nós é um símbolo, é uma referência, né? Aí aqui o Rick manda, ó, e a falta de feedback, o que vocês acham? Anos atrás fiz o teste, não recebi feedback, pois disseram que eu só
que só se eu passasse de fase e meses depois descobri que usaram meu teste. Aí, Rick. Gente, feedback é uma coisa difícil mesmo. Eu tenho culpa. Eu já fiz isso. Eu já fiz em processos de entrevistas e não dei feedback. Isso é muito ruim. É errado. Eu tô contigo. É muito errado. Mas por uma questão de muvuca, não existe justificativa, tá? Eu tô falando, mas não existe justificativa para não dar feedback, tá? Mas já falhei, sei como isso é ruim, sei como é ruim você não receber feedback, já estando do outro lado também. E é sacanagem, eu acho que é sacanagem não dar feedback. Eu acho que precisa ter um feedback, seja ele qual for, nem que seja assim, oi, tchau, não deu certo, nosso amor não rolou. Precisa. E faz diferença, tá, Rodrigo? Faz diferença. Quando eu comecei a liderar na Tech, tinha um time, eu tinha 2 pessoas que já estavam antes de eu me tornar líder oficialmente, e um deles estava insatisfeito em São José dos Campos, né? O Luiz Sorriso, se ele vê isso aqui, e ele deu um feedback muito legal para mim quando ele me avisou que ia sair. Ele estava aplicando a vaga para RD na época com o Pedro lá, beleza, estava lá como gestor. E ele falou, pô, Buriti, eu fiz o teste lá com o Pedro, aí o Pedro me ligou depois, pô, Buriti, tô aqui e tal, legal, mas o feedback do Pedro, que ele me deu em 30 minutos do teste, da entrevista, foi tão melhor do que os feedbacks que os coordenadores que eu tinha aqui estavam me dando, feedbacks das pessoas que trabalhavam com ele dia a dia, que ele optou por ir, porque ele acreditava que ele ia ter um crescimento profissional grande ali com aquela pessoa que estava dando feedback para ele. Então gera uma oportunidade, um bom feedback. Mas realmente é difícil, porque quanto mais gente você tem para dar feedback, mais... Porque não é um textão, você não vai pegar um textão template, copiar e colar no e-mail e mandar para a pessoa. É um feedback realmente sobre o trabalho dela, como ela vai evoluir. E o papel do líder, né? E se for um template, que seja bem escrito. Tem essa. E Rick, cara, se usar o seu teste, processa, velho. Processa a empresa. Abre o processo. Pronto, sabe? Porque isso é malandragem, isso é falta de caráter. Eu acho que isso é sacanagem fazer com as pessoas se você aplicar um teste e usar esse teste. E se você descobrir, tiver provas que esse teste foi aplicado e você tem provas que garantam que é seu teste, que estão usando o seu trabalho, mete um processo na empresa, cara. É isso aí. Aí eu acho falta de caráter, sacanagem, desonestidade com os candidatos. Aí ferrou. O Mário escreveu, acho que o teste é essencial para simular o comportamento do profissional dentro do ambiente daquela empresa com desafio real. O Lucas Andreoli falou logo depois sobre isso. Tá ali, ó. Na minha opinião, um teste nunca vai dizer o que é trabalhar numa situação real de uma empresa, a menos que se nessa empresa se faça um produto no prazo de 5 dias. Sei, eu vou colocar o comentário dele. Então, mas mesmo assim a gente corre riscos do teste não trazer tudo que é possível, do candidato não conseguir, sabe, expressar. Eu já tive um amigo que fez um teste numa empresa onde ele precisava melhorar um produto e não deram dados nenhum, porque o cara ficou perdido. Aí o que ele fez? Só que o cara foi inteligente, ele foi na Apple Store, no Google Play, pegou os reviews e usou aquilo como base de dados para fazer as melhorias no projeto. Tudo bem, ele não passou no processo, mesmo ele tendo feito isso. Olha que sacanagem. Mas mesmo assim, não é insumo suficiente para você conseguir ver a visão analítica do cara. Você vai ver que o cara é sagaz, o cara foi lá. Mas, é o suficiente? No dia a dia, sabe? Exatamente. Na realidade, no dia a dia você vai cobrar isso dele? Se virar com nada? Cara, então eu assim... espero que não. Mas assim, falando do Mário, o que eu acho entender o ambiente profissional da empresa, daquela empresa em si, porque o ambiente, Mário, não sei se é isso que eu entendi, mas ambiente lá dentro, trabalhando com a galera, o teste de 5 dias não vai dar esse contato, né? Eu acho complicado. Eu acho que pode, sim, simular o comportamento do profissional, o modelo mental dele, etc. Mas a relação da empresa, a não ser que você passe um teste de algo muito específico da empresa que você não vai poder fazer, porque muitas vezes você não vai poder passar dados e tal, então eu acho que é um pouco complicado, mas eu entendo, e como o Rodrigo falou, né, tem alunos meus que falaram assim, cara, eu gosto de fazer porque eu gosto de aplicar no teste coisas que eu não posso fazer no dia a dia na minha empresa. Ok. E aí você pode mostrar um valor. Mas eu acho que o ambiente real é meio complicado de dizer. A Juliana escreveu, ótima pergunta do Rick, vejo esse problema do feedback acontecer muito, principalmente na área de desenvolvimento. Meu marido é desenvolvedor e a maioria das vezes não recebe feedback. Esse é um mal inevitável, isso tá aí.
É o mal da falta de feedback. Isso acontece pra caramba. Mas será, O Rodrigo, Rick, que não é até por falta de padrão, o que ele quer? Porque sim, às vezes a gente não sabe o que ele está avaliando. É a falta de processo também. A falta de feedback é a falta do processo, né? E aí mostra a desorganização. Por isso que eu falei, eu já fiz isso. É falta de desorganização num processo de seleção bem estruturado. Não tem como. O Rick mandou, ó, como vocês acham que o prazo de teste deve ser delimitado? Algumas empresas estipulam um curto prazo e avaliam um entregável como se tivesse sido feito. Com certeza, Rick, isso é uma falha terrível. Por isso que eu tenho algumas ressalvas sobre testes, porque, cara, você pega o cara dentro da empresa, vai ter meses para trabalhar no projeto. Talvez semanas, mas o teste é 3 dias, 5 dias, e o cara tem que espremer a vida para conseguir fazer alguma coisa. Então, sim, o prazo do teste ele é muito difícil. Por isso que do lado do selecionador, da equipe, cara, tenha bom senso do tamanho do teste, clareza do que você espera que seja entregue, isso faz parte do processo, e dentro disso um prazo útil para a pessoa poder fazer. Porque também, como eu falei, já tive amigos que fizeram testes e não tinha clareza do que se esperava do teste. E você fica perdido e não sabe o que entregar, e é terrível a sensação. Eu me lembro desses meus amigos fazendo o teste, eles pedindo ajuda, e o desespero deles, da ansiedade, cara, eu preciso desse emprego, como é que eu faço isso? Então, assim, bom senso do lado de quem está organizando o teste. Clareza de informação, processo bem estipulado, prazo adequado, sabe? Acho que são elementos fundamentais para que você consiga, já que você gosta de aplicar teste, já que você acha que teste é uma boa saída para a sua empresa, o que não tem problema, estruture bem. E vamos lá, né? Fala-se tanto da empatia, né? Mas por que não você se preocupar um pouco também com a realidade daquele candidato no momento, né? Às vezes ele não tem aquele tempo mesmo, cara. Não é má vontade. Não é porque ele não está se dedicando o suficiente. Às vezes ele não tem. Então vale a pena um papo e de repente dar uma ajeitada ali e entender a situação. O cara pode estar tentando te enganar, gente. Aí é um jogo que você vai ter que aprender a jogar. Não tem jeito, né? O Mário mandou ainda mais, diminui a incerteza inicial, já encaixando o profissional na realidade que ele vai encontrar. Até o profissional pode vir a não se identificar se o teste for realmente uma simulação da realidade. Eu concordo, Mário, eu acho que assim, se o seu teste for bem estruturado, for bem claro, for bem organizado, você pode diminuir a incerteza de encaixe do profissional. Mas também, Mário, eu vou do contraponto usando o livro como argumento. Um processo de entrevistas bem estruturado, com visões diferentes, com profissionais discutindo e descobrindo quem é a pessoa, também pode trazer as mesmas características e compatibilidade de valores entre candidato e empresa. Então, assim, eu tô jogando para você, tá, Mário? Joguei para você aqui, cara. Tipo, tudo bem, você quer aplicar o teste, mas um processo de entrevistas pode ser tão mais eficiente do que a questão dos testes, né? Lá na Tec, assim, esse processo todo que eu fazia de colocar o profissional na realidade e para ele entender, era muito na conversa. O Lucas está aí no chat, ele pode até falar, assim, minhas entrevistas iniciais eram muito transparentes sobre o que ia encontrar lá, a gente trocava essa ideia muito claramente e saía alinhado, pelo menos a gente tentava o máximo daquela entrevista, sabendo, a realidade da empresa é essa e o que o profissional quer é isso. É um caminho também. O comentário do Lucas é exatamente baseado no que você tinha falado, você já tinha lido, né? Na minha opinião, o teste nunca vai dizer o que é trabalhar numa situação real da empresa. E aí, gente, vem aqui Não, primeiro o Rick, depois eu vou falar o que o Mário escreveu, que é interessante, O Rick pergunta, e os testes em loco, onde o profissional passa uma semana semi-remunerada ou não para avaliar? Já fizeram? O que acham? Eu não fiz. Também nunca fiz, mas sei que eu fiz numa agência. Eu fiz uma agência há séculos atrás, em outra vida. Aí eu fiz. Eu passei um dia numa agência para fazer peças e discussões relacionadas à criação, na época que eu trabalhava em agência. Eu fiz, cara. E foi muito bom, porque eu decidi não trabalhar naquela agência por causa do teste, porque eu vi o ambiente, eu vi como é que funcionava a rotina do negócio, e eu falei, não vou entrar aqui. E você tem grandes empresas que fazem isso, né? Tem grandes empresas multinacionais que tem o teste em loco, o cara vai lá, o cara tem que resolver um problema na hora, no quadro, com a galera e olhando. Que aí eu acho que vem no que o Mário escreveu, Rick.
Tem possibilidade de estarmos falando sobre a qualidade do teste, não da aplicação em si? Sim. Com certeza, Mário e Rick. Com certeza. Testes bem feitos, seja em loco, seja remoto, seja como for, bem feitos, podem diminuir, sim, as chances da coisa ser ruim. É como a gente falou, né, Mário? Tipo assim, cara, clareza no que você espera, tempo adequado, estruturação. Então, sim, eu concordo, Faz um Mário. comparativo, né, Rodrigo, com o teste de usabilidade que você faz mesmo com o usuário, né? Se ele não for bem planejado, se não tiver objetivos claros, isso vai fazer um teste não ter utilidade. Concordo Exato. claramente, Mário. Mas assim, a gente só precisa tomar cuidado com isso que eu falei. Muitas vezes isso não vai provar nada, porque a pessoa pode pedir ajuda. E aí você não saber se ela pediu ajuda e você está avaliando como se ela tivesse feito sozinha. Mas tudo bem, eu acho que sim, tem muito relacionado à qualidade. Porque um teste jogado lá, sem dado nenhum, sem contexto nenhum, isso realmente não prova nada, né? É. E aí o Mário complementa, ó, será que existe um teste eficiente que não fere a ética, mas consegue medir a inteligência emocional e operacional do candidato? Eu acho que pode existir, mas é muito difícil, né, Mário? Aí que vem a questão do que você falou da qualidade do teste. Cara, como que um teste que você vai distribuir isso para vários candidatos, que podem ser centenas de candidatos, vai conseguir exprimir ou mostrar essas características de um candidato? E com perfis completamente diferentes, pessoas com comportamentos diferentes, situação de execução do teste completamente diferente. Tem um cara que trabalha mais de 12 horas por dia e ainda tem que fazer o teste. Então, você matou a pau. Tipo assim, a qualidade, eu concordo, mas, cara, como que você vai conseguir enxergar a inteligência emocional e operacional do candidato com centenas de testes e fazer um teste bem feito para isso? Eu acho que quando ele coloca inteligência emocional, então, é o X ali que dificulta todo esse problema, né? Porque você imagina, né, você está mandando por e-mail para alguém um teste, esperando receber de volta por e-mail. Como é que você vai medir a inteligência emocional dessa pessoa por e-mail? A não ser que ela pire, né, e xingue você pelo e-mail e etc. Mas tirando isso, é muito difícil mesmo, né? Então, E por isso que o teste não deve ser apenas a única. o único elemento de um processo, né? Você tem que ter um processo bem estruturado de entrevistas e não deixe de ter o teste, caso você queira aplicar o teste, porque é nas entrevistas que você vai capturar outras coisas de inteligência emocional. O operacional vai para o teste. Então, assim, você só usar o teste como o elemento não refinatório, mas o elemento de seleção único, cara, você pode estar perdendo um cara que tecnicamente ainda precisa ser desenvolvido, mas emocionalmente é um cara excelente, porque técnica você ensina, né? Técnica você consegue alimentar o cara, método é super equipável no dia E a aí a dia. gente volta a testes para júniores ou plenos e sêniores, não? Volta um pouco para essa questão. Tem muito relacionado Exato. aí. Ó, aí o Mário volta. O Mário tá bombando na live, né, gente? E tem o pessoal do LinkedIn, que depois eu vou falar aqui. Um abração para todo mundo, hein? Ambiente mais de dados disponíveis, como chega o briefing, qual a exigência visual, dá para construir algo útil? Sim, dá, mas com esses cuidados que nós falamos. Ó, o Renato, é errado enviar uma mensagem no LinkedIn, um e-mail pedindo posição da vaga para tirar também a ansiedade do entrevistado? Não, Renato, acho que não, cara. Se a empresa for legal, o selecionador for, sabe, gente boa, ele vai responder de boa, mas você pode ser ignorado, normal. Mas, cara, isso Às é vezes nem por tranquilo. maldade. Às vezes nem por maldade. Às vezes é vaga pra caramba, muita gente mandando mensagem. Acontece. Ó, aí o Rick complementa. Aliás, esse é um direito seu. Caso você esteja concorrendo em 2 vagas e aqui você quer entrar e está demorando na resposta e a outra opção te oferece a vaga primeiro, você pode sim perguntar o status. Sim, deve mesmo. O Fábio, já fiz teste em que não foi possível entregar tudo que pediram. Mesmo assim, entreguei e expliquei que pelo tempo hábil não conseguiria entregar tudo. Nos 2 que fiz, passei. É isso aí, Fábio, eu concordo com Legal. você, cara. Se você topa fazer o teste, deixe claro que você não conseguiu entregar. Eu falo isso sempre. Emprego é uma mão de 2 vias, né? É um contrato, gente. Assim, você está entregando o seu trabalho e vai receber disso. O processo de entrevista também. Você está conhecendo a empresa está te conhecendo. Deixe claro quem é você nesse processo. E seja muito sincero. Tipo, cara, não consegui fazer. O tempo que vocês passaram é absurdo.
Você vai conseguir a vaga? Não sei, mas pelo menos você mandou uma dessa, né? Sempre, claro, né, Rodrigo, levando em consideração o momento seu. A gente entende que muitas vezes você está precisando muito e alguns critérios você vai perder no meio do caminho, mas tudo bem. O Renato mandou aqui, ó. Você negociar o prazo de teste errado? Não, de forma alguma. Não. É como eu falei, é um negócio, cara. Se a empresa não quer negociar o prazo com você, vale a pena você trabalhar lá dentro? Negocie com bons argumentos também, né, Rodrigo? Assim, não fale só o que você quer, né? A Tayane trouxe um ponto interessante. Percebo que a falta de feedback é um bocado cultural. As empresas fora do país, falando do cenário de Portugal e Alemanha, sempre obtive feedbacks dos processos que participei. Sim, eu concordo. É verdade. Eu também, há muitos anos atrás, fiz processos para a Alemanha e, cara, eles marcavam call para dar o feedback. E eu pensando lá, todo feliz que passei, nossa, reagendar. E não, era para dar o feedback que eu não tinha passado. Eu achei aquilo sensacional, cara. E sim, eu acho que é uma questão cultural, organização, empatia, assim. O Rick fala, a avaliação deve ser proporcional ao escopo do desafio, a meu ver, concordo, cara. E, Rodrigo, só ressaltando, questão cultural de feedback, né? A maioria das vagas para fora pedem teste, então, assim, também não adianta a gente bater o martelo que não faça, que não tem que fazer, mas se você tentar uma vaga lá para fora, a maioria delas vai te pedir. E é um fato, é a sua escolha se você vai querer ou não. Tem aquela velha polêmica, né, do Booking, né, que pede HTML para designer também, então a gente pode entrar isso depois, mas vai acontecer. Vai mesmo. O Thiago fala, e eu concordo, análise de portfólio, entrevista não basta. Eu acho que basta, Thiago. Eu acho que dá. Mas é o que eu falei. Tudo vai do processo bem estruturado de entrevista. Tudo depende disso. Você pode ter análise de portfólio e entrevistas mal estruturadas e que vão ser péssimas e não vai também conseguir capturar tudo que precisa de um candidato. Sim, e aí o teste pode ajudar. Então também é uma balança muito complicada. Mas aí eu trago, assim, como dica para vocês, candidatos, vocês terem o bom senso de analisar no que vocês estão entrando. É fundamental vocês terem essa ideia. Cara, putz, essa empresa está pedindo esse teste. Brincadeira comigo, né? Não vou fazer. É um exercício, Rodrigo, de deixar o coração de lado, né? Porque às vezes você quer entrar muito naquela empresa específica, mas sejam racionais. E, gente, a gente está vivendo um momento tão legal que vocês podem ser também, ter o papel de entrevistador dentro de uma entrevista que você está passando, né? Então questione a empresa, questione mesmo, tem esse direito, assim. Pergunte como é que eles querem, o que eles esperam de você, peça mais clareza para aquilo tudo. O Mário, ele traz isso. Será que saber pedir ajuda não é uma qualidade importante? Mas eu já vi situações de profissionais de design que nessa etapa tinham 3, 4 dias para entregar um teste, tentavam entrar em contato com Deus e o mundo da empresa para conseguir pedir ajuda e a empresa não conseguia responder a tempo. E o cara entrava no desespero porque ele não tinha essa ajuda e aí precisava entregar um negócio e aí pedir ajuda para colegas de área. Sim. Não estou culpando a empresa, porque a empresa tem um monte de coisa para fazer, deve estar com vários processos e não vai ter tempo de parar alguém ou alguma pessoa ou algo para responder o candidato. Então, por isso que eu falo que é o que a gente falou, Mário, que você citou, qualidade do processo de contratação. Então, pedir ajuda é uma boa, sim, mostra uma qualidade? Mostra, mas você corre grandes riscos de ser abandonado nessa hora, né? Vamos ver o que mais que vem aqui. Quando 2 testes são equivalentemente excelentes, qual o critério de desempate? Legal. As outras fases da entrevista. Porque você não entrevista só com o teste. Você vai conversar com as pessoas também. Então, se 2 candidatos entregaram testes excelentes, como o Rick falou, chame os 2, converse com os 2 e avalie a tal da inteligência emocional, os soft skills, etc, né? Faz sentido, Rodrigo? Total, claro, é isso aí, matou a pau. Aí o Luiz vem, bom dia, Luiz, bom dia a todos vocês que estão nos assistindo, né? 7h52, a gente já está indo para o final da live. Teste remoto nunca será real, mas o que tiramos daqui é como a pessoa toma decisões e resolve problemas. Sim, eu acho que é possível, eu acho que no final das contas o objetivo de todos os testes deveriam
ou podem ser isso, você descobrir como a pessoa toma uma decisão e resolve problemas. A gente espera que os testes tenham como finalidade isso no final das contas. Mas será? Será que realmente, né, consegue funcionar desse jeito? Mas, obviamente, como a gente já falou e vocês escreveram, testes bem estruturados com qualidade, talvez a gente consiga ter isso. A questão é, todos os testes têm qualidade? Têm a clareza? Né, são equipados com esses elementos? Aí vem o Gustavo, com todo respeito, mas se o candidato quer realmente a vaga, tem que dar o seu melhor, sejam os testes que a empresa X ou Y pedir. Concordo, é exatamente, Gustavo, é o que a gente falou, cara. Você quer a vaga, a empresa pediu o teste, a empresa é aquela empresa dos sonhos seus e ela pediu o teste. Você vai fazer, você vai dar o sangue para fazer. Mesmo o teste sendo uma droga, você vai fazer. É uma questão de você escolher. Nem você está errado, Rodrigo, de ter feito teste, né? Exato. Você não é o prostituto do mercado, né? O vendido. Não. Nem que prostituto não é uma palavra negativa, né, gente? Mas você não é a pessoa errada do mercado que está ali se vendendo. Todo mundo se vende, porque eu ganho salário para isso. Mas, assim, faz parte do desejo. É o que o Gustavo falou. Se você quer, faça, ué. Faça. É seu direito e seu dever fazer, porque eles pedem. O Felipe trouxe um ponto muito legal. Algumas empresas usam processos mais longos de entrevistas e fazem o teste durante, evitando enviar o Take Home Challenge. Isso ajuda a entender melhor como o profissional pensa, sem tomar muito tempo. Exato, cara. Existem formas de você construir testes. Vocês, empresas, profissionais que lideram, tem como você fazer testes e embutir essas etapas de uma forma como ela não vai ser negativa para o profissional, ele sabe, e pelo contrário, ela vai ser positiva para os dois, para o candidato e para a empresa. Né? E eu concordo com você, Felipe. E já vi o Facebook, e eu não sabia da Pivotal, a Pivotal Labs, são exemplos que fazem isso, né? Tem um processo mais longo e o teste está ali no meio, e fazer com que a coisa ande. Então, assim, e não toma tempo. E aquela coisa, você está com vontade de entrar nessas empresas, esse é o processo delas. Então, assim, muito legal, cara, bom ponto. O Rick trouxe. Lembra que você, Rodrigo, falou que pegou empresas com processos burocráticos. Já pegaram empresas que passavam o teste de case, mas depois aplica o psicotécnico e diz que não é excluidor. Mas some no mapa. Aí tem os lados negativos, tem as empresas que não sabem se organizar, tem uma série de problemas que a gente sabe que existe. A gente está falando aqui, a gente traz, eu e o Buriti, a gente fica jogando o mundo ideal e o mundo não ideal para vocês. Mas para que dê consciência para quem está assistindo essa live, saiba que, cara, o mundo é assim, e tudo depende da sua escolha, do seu caminho, né? Vamos ver aqui. Então, acho que esse foi o último. Assim, tem mais alguns comentários. O Rick fala que concorda com a gente. Eu vou colocar aqui para vocês. A entrevista já deixou há muito tempo de ser só de um lado. Como profissionais, temos que avaliar as perguntas sobre tudo que gostaríamos, desde estrutura, equipamentos, prazos reais, exatamente. O Rick fala que ótima resposta. Obrigado, Rick. Meu e do Buriti, né? Continua aberto de diálogo, top-down, seriedade, Rick complementa. E o outro Rick, nossa, 2 Ricks na mesma live, cara. Isso é um sinal. E o Rick fala, o teste pode não ser o fator determinante, gente. Não há de que se preocupar. A gente espera que não. E não. Exatamente, gente. Olha, eu acho que de comentários... É isso que a gente leu aqui, muito legal a participação de vocês. Eu vou abrir aqui o LinkedIn, gente, porque essa live está sendo transmitida no YouTube do canal do Design Team e no meu perfil no LinkedIn. Então, assim, Jorge do Paraguai, um abraço para você, um abraço sempre, cara. Muito obrigado. Jones Tales de Portugal, Jones, bom dia para você. Fabiana, bom dia. A Ingrid, o Dilson. A Ana, né? A Ana tá em tudo quanto é live, gente do céu. Essa menina sensacional. Bruno, a Fabiana de novo, acordada às 5, mas nessa quarentena os horários estão bagunçados, de muita gente, concordo. A Ana já falou que até já tinha feito café. Fabrício Forcato, um abraço, Fabrício, aqui de Campinas. O Rodrigo Guilherme, da Stefanini, mandou um coração para você, Buriti. E a Tayana, bom dia daqui de Portugal. Aqui também já são 11 da manhã, olha lá. Então a galera madrugou total, gente. Vamos ver se tem mais alguns comentários. Tem, ó.
João Anunciação, um abraço. O Bruno Araújo, obrigado, ele agradeceu o tema. Patrícia Prado, um abração para você, Pati. A Juliana Neri, o Fábio fala, já ouvi dizer que a solução em si não deveria ser avaliada, e sim o mindset do candidato. Para vocês, qual o peso de cada uma dessas coisas no processo de seleção? Fundamentais, cara. Nossa, você precisa sim avaliar a forma como o candidato pensa, né, e não a solução em si. Por isso, testes bem estruturados podem trazer esse benefício. Os testes Sim. bem estruturados. Tendo consciência de que aquele resultado pode não representar realmente algo que deveria ser entregue, porque os dados não são reais, etc. Né? Aí a Ana fala, o que vocês acham de testes com problemas reais de empresas? A gente comentou sobre isso. Falando. E é isso, gente. Aqui a galera tá tocando lá também o chat. Mário Campelo, um abraço para você, Mário. Voltando no YouTube, o Diego perguntou se as lives vão ser diárias, Rodrigo. E aí? Quer que acordar vagas? Todo dia? As lives? Não. Quer acordar todo dia às 5 da manhã? Não. Leandro Rezende, um abraço para você, Leandro. Tá assistindo a gente lá pelo LinkedIn também. Não vai ser todo dia, não tem como, cara. Eu tenho que fazer exercícios, eu tenho uma rotina, eu sou uma pessoa de hábito. Mas se gostarem, compartilharem, talvez toda quarta-feira. Toda quarta-feira, aí que tá o ponto. Para a gente encerrar essa live, vale um recado importante. Isso daqui eu coloquei o compromisso de colocar nas lives agora. Nós construímos colaborativamente uma tabela de Excel com várias vagas, onde as empresas estão colocando suas vagas dentro dessa tabela. É livre, é grátis, é colaborativa. Então vai lá, entra, tá aqui o QR Code para você poder acessar e tá o short URL aqui para você poder acessar. Nós estamos com mais de 700 vagas abertas, não só de design, mas design é predominante lá dentro, para ajudar nesse momento de profissionais que estão perdendo oportunidades, né, perdendo emprego, mas também estão procurando coisa. Então tá aqui, gente, tá aqui, eu sempre erro o lado. Tá aqui, acessa lá. E se você tem a sua empresa e tem vaga aberta, também posta, gente, coloca ali, colabora, coloca oportunidades, vale muito a pena para a gente aí trazer e ajudar as pessoas que estão precisando de não tem limitação de região, né? São Paulo, Brasil, Europa, não tem, podem mandar aí. Exatamente, boa, Brasil inteiro, tem vaga aqui, Porto Alegre, Recife, Norte, Sul, Leste, Oeste, gente. É isso, gente, muito obrigado por participarem logo cedo, né? 7 horas da manhã a gente começa o dia, já trocando essa ideia. Quem sabe quarta-feira que vem, se vocês gostaram, comentem, curtam essa live e joga outro tema. E se gostarem, quarta-feira que vem, 7 horas da manhã, eu, Buriti, aqui de novo, acordando vocês, tomando um cafezinho. Vocês não sabem o que eu tenho na caneca, não vou contar, mas não é álcool, repito, não é nada errado. Eu acho que é gema de ovo, hein? Eu acho. Não, nossa, não. Não é para tanto. Gente, muito obrigado por vocês terem participado. Realmente, a galera que tá bombando nos comentários. Luiz, usa isso das vagas sim, é isso aí. A Juliana vai ter que sair, muito obrigado. Galera, então, é isso. Agradeço muito. Um grande abraço para vocês e até os próximos vídeos e lives. Muito obrigado, gente. Valeu o debate. Tchau.